Olá, boa tarde a todos, a todas, alunos do segunda série. Nós estamos aqui, de forma remota e eu estou gravando essa aula para vocês, tendo em vista que faz alguns dias, que nós não nos vemos, mas para reforçar o conteúdo, do primeiro bimestre que nós encerramos. E também para que vocês, aqueles que não conseguiram atingir a nota no primeiro bimestre, possam fazer aí uma revisão, do conteúdo. Então, trago para vocês, a geografia das indústrias, que justamente esse tema vai abordar os tipos de indústria e a distribuição de indústria, focando principalmente no nosso país, o Brasil. Então, as indústrias, conforme aí está no slide, vocês podem observar, elas se dividem de acordo com a função, de acordo também com a tecnologia e de acordo também com a aplicação de recursos. Então, segundo a função, o autor do livro coloca aí, ela tem a função germinativa ou de ponta. Segundo a tecnologia, ela pode ser tradicional ou dinâmica. Então, eu vou cobrar de vocês que vocês se atentem principalmente a essa questão da tecnologia, Então, um fator de relevância nos dias de hoje, é a introdução da tecnologia nos modos de produção capitalista. Então, a indústria, sendo tradicional, ela vai adicionar menos tecnologia na sua produção. Já as indústrias dinâmicas, elas vão produzir com maior incremento de tecnologia em seus modos de produção. E também elas podem utilizar grande capital, ou pouco capital. E elas podem usar muito trabalho humano e menos trabalho humano. Então, elas podem ser tradicionais ou dinâmicas, Elas podem ser de ponta, Então, o que é uma indústria de ponta? É uma indústria que, ao mesmo tempo, ela utiliza grande capital para investir em tecnologia e, por isso, ela é uma indústria de ponta. Já a tecnologia, ela está não só, nas ferramentas, mas no modo de produzir. Por exemplo, existe hoje a automação industrial, que é justamente você conseguir, manipular uma máquina através da rede de computadores, da rede de internet. Então, essa manipulação à distância, mas com a utilização de Wi-Fi, de wireless, da internet, isso significa trabalhar remotamente. É o que nós estamos fazendo aqui, A professora está falando o conteúdo de forma remota para que vocês aí do outro lado possam também dialogar com o conteúdo, absorver o conteúdo de forma remota. Por quê? Porque estamos utilizando a internet. Então, na indústria também já existe esse modo de produzir. Esse modo de produzir é chamado de automação industrial, certo? Então, vamos passar aqui para o próximo. Então, aí nós temos a classificação das indústrias, Elas são classificadas de acordo com aquilo que elas produzem, Então, nós temos nesse primeiro aqui, nesse primeiro quadro, está um pouco pequena a letra, mas eu vou lendo para vocês. A indústria de bens intermediários, ou também chamadas de indústrias pesadas, são aquelas que realmente transformam a matéria bruta em um recurso mais elaborado para que outras indústrias se beneficiem desses materiais. Por exemplo, a Vale do Rio Doce é uma indústria de bens intermediários, ou uma indústria pesada,
Por quê? Porque ela vai extrair minérios, certo? Do subsolo, como por exemplo ferro, o aço, vai transformar isso em ligas metálicas e esse material vai ser utilizado por outras indústrias, certo? Então, a indústria, segundo o IBGE, ela se divide em indústrias de bens intermediários, indústrias de bens de capital e indústrias de bens de consumo. Então, na primeira avaliação, né, na avaliação do primeiro bimestre que fizemos recentemente, tinha lá as alternativas e vocês tinham que marcar justamente a alternativa que tinha, né, indústrias intermediárias e de bens de consumo. E o que são indústrias de bens de consumo, né? Vamos ver daqui a pouco. Então, seguindo aqui na sequência, temos as indústrias de bens de capital. As indústrias de bens de capital são responsáveis por produzir maquinário, máquinas, né, que são utilizados por outros setores, ok? A indústria de bens de consumo, ela se divide, são classificadas e se dividem. As indústrias de bens de consumo, elas também são chamadas de indústrias leves, né, porque são produtos ali do dia a dia, né, do consumo diário, né? E esses produtos, eles podem ser duráveis e não duráveis, né? Os produtos duráveis, cadeira, sofá, mesa, né? Geladeira, eletrodoméstico, e produtos não duráveis. Produto de higiene pessoal, por exemplo, você vai ao mercado, compra um shampoo, depois de 15 dias o shampoo não existe mais, ou seja, o consumo é mais rápido. Então, não é durável. Então, nós temos aí esses principais tipos de indústrias que se desenvolvem no Brasil. E um deles, temos que destacar que um setor industrial, que é considerado indústria hoje, é o agronegócio, que é a indústria do campo brasileiro. E aí vai ser tema para uma outra aula. Então, a indústria no campo hoje, ela é chamada também de agronegócios. Por quê? Porque a indústria no campo hoje engloba vários setores, várias empresas de logística, então não se restringe apenas àquela família que no passado, com seus filhos, produziam os alimentos. Não. Hoje, a indústria do campo usa maquinários, produtos químicos, né? Automação industrial, né? Existe já tratores, caminhões que são monitorados via satélite. Então, toda essa tecnologia, toda essa tecnologia empregada no campo se transformou em um setor maior que é chamado de agronegócio. Né? Então, o agronegócio hoje é muito importante também para o Brasil, certo? Aí está a concentração dos principais parques tecnológicos das indústrias espalhadas, né, pelo planeta. Então, essa bolinha maior, né, essa bolinha amarela que está aí no mapa, está localizando um parque tecnológico. Então, se nós observarmos, nós temos os principais parques tecnológicos. Ásia, certo? Ásia, Europa e América do Norte. Vejamos que na América do Sul, ok? Na América do Sul, na região sudeste do Brasil, existe um parque industrial, em detrimento das outras regiões brasileiras. Então, em toda a América Latina, o parque industrial, né, de São Paulo e Rio de Janeiro são os maiores. Por que isso? Porque a América Latina, como nós vimos em outros anos e outras séries, né, e outros capítulos da nossa vida estudantil,
A América Latina ela foi muito explorada, não é? É uma exploração que deixou resquícios. Falta de investimento em tecnologia, falta de investimento em educação. Então, portanto, esses países não se desenvolveram tanto quanto os países do hemisfério norte, que são eles: Alemanha, França, Dinamarca, Bélgica, Suécia, Suíça, França, Itália. Então, países da Europa, eles têm um desenvolvimento do ponto de vista da cultura greco-romana, né? Eles foram as grandes metrópoles que colonizaram grande parte do globo terrestre. Eles foram os primeiros e principais exploradores do mundo antigo e também do mundo moderno. Nos Estados Unidos, né, foi feita uma colonização diferente da colonização brasileira, entrando aí um pouco na história. Então, nos Estados Unidos, as colônias, né, as primeiras 13 colônias, foram de povoamento. A intenção era povoar, primeiramente, e não de explorar. Essa diferença pode parecer pouca e sutil, mas no contexto geral da economia primitiva dos países, tem uma grande diferença. Quando se tem a intenção de povoar, se dá as mínimas condições para que o território seja povoado, ocupado, administrado. Então, há um certo planejamento nesse processo. Quando o sentido, por outro lado, é de explorar, como foi o caso do Brasil e da América Latina, a verdade é que os conquistadores queriam apenas retirar, né, os recursos e as matérias-primas do território sem contrapartida, auxiliar, planejar, organizar o território para que esse território também se desenvolva. Então, quando o sentido foi explorar, então a América Latina ficou prejudicada do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, lendo aí o slide, podemos observar que cada polo industrial recebe uma nota que vai de 1 a 4 para determinadas categorias. Então, universidades e centros de pesquisa que formam mão de obra qualificada, né? Esse polo ele tem que ter universidade, ele tem que ter mão de obra qualificada. Então, um polo tecnológico não são pessoas desqualificadas ou qualquer pessoa que pode trabalhar em um polo tecnológico. Ela tem que ser qualificada, tem que ter um curso técnico, um curso superior. As empresas dentro desses polos tecnológicos oferecem competências e técnica e também promovem a estabilidade econômica desses territórios, certo? Essas empresas, né, empreendem capital, né, e há um capital de risco. Por quê? O que é o capital de risco? A empresa, a multinacional, investe naquele território. Quando ela observa que não está dando mais lucros, né, ela se transfere para outro território, para outro país. E chegamos ao Brasil, né? Vamos agora identificar os principais polos e principais pontos fortes da distribuição industrial no território brasileiro. Então, o território brasileiro, ele tem, né, como principal, né, foco de produção ainda o campo, né? Muito embora já existe polos industriais em todos os estados do Brasil, uns mais do que outros. Então, as indústrias têxteis, de calçados e mesmo as automotivas vêm transferindo progressivamente seu setor de produção para outros estados, embora mantenha, né, serviços de publicidade e gerenciamento de vendas, por exemplo, na cidade de São Paulo, que é
hoje a grande metrópole nacional. Então, o Brasil conta com duas grandes metrópoles, uma metrópole nacional e uma metrópole regional. E alguns livros, alguns autores tratam São Paulo como uma megalópole, porque como vimos, dentro da América do Sul, o principal e único parque industrial, né, mais desenvolvido, está realmente concentrado na região metropolitana de São Paulo. Quais os motivos e as circunstâncias dessa redistribuição, dessa distribuição pelos estados, né? Essa desconcentração industrial? Quando a indústria brasileira surgiu, né, mais fortemente na década de 50, ficou concentrado entre Rio de Janeiro, São Paulo, né, e Minas Gerais por causa da mineração. Só que aí foi se desconcentrando para o restante do país, para os outros estados. E nesse sentido, apontamos, né, alguns motivos e circunstâncias que culminaram para isso, para que isso ocorresse. A primeira delas, né, a mão de obra em grande quantidade. Então, nos outros estados, há uma grande mão de obra, por exemplo, Nordeste brasileiro. Porém, nem todo mundo, nem todas as populações têm qualificação, né, para conseguir cargos de maior visibilidade nessas empresas. Então, fica mais no setor de base da indústria, né, no setor de produção mesmo, da maquinofatura, e essas pessoas menos qualificadas, consequentemente, vai receber menores salários, né? Então, a gente observa que, por exemplo, uma multinacional que está em São Paulo, ela vai ter ali na sede as pessoas de grau, né, de escolaridade de nível superior, tecnólogos, pesquisadores, pessoas que trabalham com tecnologia de ponta, e daí, né, essas pessoas monitoram os serviços e controlam os demais serviços nas outras filiais. O segundo ponto são os incentivos fiscais que os governos dos estados dão para que essas empresas se instalem em seus estados, né? Então, aí é uma via de mão dupla. Se a empresa consegue abrir postos de trabalho nos estados, ou seja, empregar as pessoas dos estados, por outro lado, os governos, em contrapartida, diminuem os impostos, né, sobre essa produção. Então, os estados oferecem incentivos fiscais, que é justamente diminuição dos impostos pagos por essas empresas. E aí é um atrativo para que elas se instalem nos territórios espalhados por todo o Brasil. Outro interesse dessas grandes empresas é a ampliação do mercado consumidor. Ou seja, as grandes cidades, elas já têm, né, um consumo próprio, uma rotina de consumo, as pessoas consomem determinados produtos. Mas a tendência das empresas é querer sempre produzir e lucrar mais. Então, para isso, elas precisam ampliar, né, suas vendas para outros estados, para outros territórios, até fora do Brasil. Quarto ponto, o alívio da acirrada concorrência nas grandes metrópoles. Ou seja, as grandes cidades têm indústrias, às vezes, do mesmo setor. A indústria A produz uma blusa, a indústria B produz a mesma blusa. E isso gera uma concorrência. Então, quem produzir mais e melhor vai conquistar o consumidor. Então, para diminuir essa disputa acirrada, as sedes, as indústrias, as multinacionais estão redistribuindo suas filiais ao longo do território brasileiro, para não ficar concentrado apenas em uma única cidade, em um único estado, certo? E por último,
o monitoramento e gerenciamento à distância por meio da internet. Ou seja, por que que hoje é tão fácil uma empresa X colocar uma filial ou instalar uma filial em outro estado? Porque de onde ela estiver, os gerentes, os empresários podem monitorar em tempo real a produção através da rede mundial de computadores, através da internet, ok? Então, eu agradeço desde já a atenção de vocês e qualquer dúvida, né, nós tiraremos em sala de aula ou pelo WhatsApp. Então, recapitulando, revisando tudo que eu consegui falar aqui para vocês. A indústria, ela é muito importante. Ela tem impactos, né, diretos nos territórios. Elas produzem emprego, também produzem desemprego, né? Elas produzem melhorias, né, enquanto pesquisa, né, enquanto desenvolvimento tecnológico, mas elas também produzem, né, que faltou acrescentar, produzem impactos ambientais. A indústria brasileira hoje ela está se desconcentrando, né? Não está concentrada apenas na região sudeste do Brasil. Outros territórios brasileiros também estão concentrando. Então, para terminar, eu vou ler aqui do livro de Geografia algumas informações importantes para vocês. Uma delas é o seguinte: vou citar, elencar algumas das principais indústrias por região e por estados. Por exemplo, no Rio de Janeiro, existem 3 regiões fortemente industrializadas, mas que produzem coisas diferentes. Na região do Rio de Janeiro, temos a região metropolitana, a região serrana e a região do Paraíba Fluminense. Então, a região metropolitana é o centro do Rio de Janeiro, que tem indústrias siderúrgicas, petroquímicas, indústrias farmacêuticas, de materiais eletrônicos, entre outras. E mais de 50% da indústria naval brasileira está concentrada na região metropolitana do Rio de Janeiro. Por outro lado, nós temos aí a região serrana do Rio de Janeiro, que compreende os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. É uma região fria do estado e constitui importante centro, né, têxtil, tá certo?